Salve, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início a mais um estudo. Nós terminamos aquele com relação ao estudo da família na igreja e agora nós vamos começar a rever um assunto que já foi abordado de uma maneira bem diluída na igreja, porém nós vamos tratar isso de maneira sequencial agora e de um pouco mais profundo a respeito de resolução de conflitos. Todos nós temos problemas de conflitos e é importante saber como lidar com essas situações, principalmente nós, crentes, somos chamados a ser pacificadores neste mundo, devemos então estar preparados a lidar com os nossos conflitos e também ajudar a resolver conflitos daquelas pessoas que nos cercam, das pessoas mais próximas, problemas familiares, no emprego e por aí vai. Eu espero auxiliá-los e que esse estudo seja de grande proveito para todos. Vamos então falar hoje a respeito de humildade. Não tem como nós falarmos de resolução de conflitos se nós não abordarmos a questão da humildade. Humildade é fundamental na vida do crente e nas nossas vidas para a resolução, então, de conflitos. O que a maioria das vezes impede que os conflitos sejam selecionados. Você já parou para pensar a respeito disso? O que faz com que as pessoas permaneçam em conflitos? Filhos não querem se resolver com problemas com os pais, marido e mulher não querem resolver os seus problemas, não querem sentar e conversar, né? O principal, o que impede os conflitos é a falta de humildade, que é o oposto, né? Qual é o oposto de humildade? Nós vamos chegar então à resposta do que na maioria das vezes impede que os conflitos sejam solucionados. Então, como prisioneiro no Senhor, nós vamos usar Efésios aqui, Paulo falando aos Efésios, ele diz o seguinte: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Então, o fundamental ali que nós precisamos é ser completamente humildes, dóceis, pacientes, para que nós possamos ajudar uns aos outros. O suportar não é de suportar, né, de ficar aguentando, não, é de ajudar, é de dar suporte aos outros, né? Então, nós crentes somos chamados a resolver conflitos, a fazer paz, a resolver para que as coisas cheguem à paz. Então, devemos ser humildes, e evitar ser o contrário de humilde, que é justamente ser orgulhoso. O orgulho é o pecado que, acima de todos os outros, bloqueia a nossa capacidade de solucionar conflitos com outras pessoas. Nós, como marido, nós deixamos de resolver problema com a esposa, por quê? Por causa do orgulho. Nós deixamos de ligar para aquela pessoa que nós estamos com problema por causa do orgulho. Nós deixamos de sentar com os filhos sentarem com os pais para resolver um problema que existe entre eles por causa de orgulho. Então, o orgulho é um problema que deve ser combatido e a humildade, que é o seu oposto, deve ser exaltada, deve ser buscada, deve ser, então, uma característica, uma qualidade que deve estar presente na vida de todos nós que cremos em Jesus Cristo. O orgulho só gera discussões, só gera problema, como diz Provérbios 13:10. Veja se isso acontece com você em algum momento. Relutância de admitir quando está errado. Isso acontece. Recorrer à defensiva, no sentido de transferir a culpa. Todo momento que a gente faz isso é uma demonstração de orgulho. Nós não estamos olhando, é uma fuga de não olhar para o verdadeiro problema. Então, eu transfiro a culpa. A culpa foi por causa disso, foi por causa daquilo outro, foi por causa de sei lá o que aí que a gente possa estar transferindo esta dívida, essa culpa, né? Não fui eu culpado, foi fulano. Isso é orgulho. Justificar ou ficar irado quando sou legitimamente reprovado por outra pessoa. Você já viu aquela pessoa que você chega e fala para ela e ela xinga, briga, reage de uma maneira grosseira? Então, isso significa que ela está irada, ela está agindo com orgulho, ela está procurando defender o seu pecado, ela não quer assumir o seu erro, né?
Ou você fica impaciente ou aborrecido quando contestado em conversas, alguém fala alguma coisa que vai contra você, especialmente quando contestado em público. Isso é orgulho. Hipersensibilidade à correção, né? A pessoa vai te corrigir, você não gosta de ser corrigido. Quando injustiçado, não está disposto a perdoar o ofensor. A falta de perdão, a falta de disposição para perdoar é uma demonstração de orgulho, né? Você não está demonstrando submissão e arrependimento, né? Você não está se mostrando que você está, como pode dizer? Você não está sendo... A pessoa fez mal para você e você não está disposta a perdoar o ofensor porque ele não fez nada para merecer. Essa é a questão, né? Isso é orgulho. Eu não vou perdoar porque a pessoa não fez nada para merecer aquilo. Ela nem pediu perdão. Não está certo dar perdão para quem não pediu perdão. Mas o que ela fez, veja, tudo essas coisas está mostrando o quê? Que você ainda está preservando algo de orgulhoso, algum orgulho dentro do seu coração, que você então não está querendo tratar de uma maneira que possa trazer a solução, né? E a dificuldade em estar satisfeito com os outros, né? Quando você compara as suas obras com o que os outros fazem, você sempre fala que o outro não está fazendo nada certo. Quando você faz isso, aponta para os erros constantemente dos outros, você está sendo orgulhoso, você não está sendo capaz de olhar para você mesmo, você não tem humildade para reconhecer até mesmo que você também comete os mesmos erros. Então, é uma questão de orgulho. Todas essas coisas aqui são questões de orgulho. E o que é o orgulho? Bom, o pecado do orgulho é a AIDS da alma. A AIDS da alma. Ele vai corrompendo, ele vai destruindo a alma, ele vai criando cada vez mais insensibilidade em você, para que você seja cada vez menos humilde, cada vez mais orgulhoso. Ele vai corroendo a sua alma. O orgulho ajuda a esconder e preservar os pecados que temos em nosso coração. Então, ele só serve para mostrar, se autoexaltar em cima dos outros e diminuir as outras pessoas para esconder o pecado que eu tenho no coração. O orgulho é um pecado profundamente enraizado e que se autopreserva, né? Ele se defende, né? Toda vez que você tenta abordar isso, tratar isso no seu coração, você vai perceber que não é tão simples tratar. Você consegue ajudar outras pessoas a lidar com o problema, mas você lidar com o problema do orgulho no seu coração é sempre uma luta constante, uma luta difícil, desgastante. E justamente por ser difícil e desgastante, nós costumamos abandonar esta luta e deixar ela ali quietinha, como se nada tivesse acontecendo. E aí, então, que eu começo a apontar o erro dos outros. O apontar o erro dos outros mostra que eu estou escondendo os meus pecados. Assim, ele é mais difícil de ser morto e arrancado que qualquer outro pecado que nós possamos lutar, né? Como de acordo com o pastor Richard Baxter. E, bom, em termos bíblicos, nós podemos demonstrar algumas pessoas orgulhosas. Então, consequências de pessoas orgulhosas. Aqui eu vou mostrar só o versículo, se você quiser acompanhar aí com a sua Bíblia, pode acompanhar. Pausa o vídeo, abre, leia e você vai ver. Como Provérbios 1:7 fala que o pessoa orgulhosa, eles são loucos, os orgulhosos são loucos. Provérbios 9:8 e Provérbios 15:2 diz que eles são escarnecedores, né? Os orgulhosos são também estúpidos, segundo Provérbios 12:1. E o Provérbios 10:17 fala que são pessoas que andam errado. Então aí está Provérbios demonstrando o que é orgulho aos olhos de Deus, né? Então, são pessoas loucas, escarnecedores, estúpidos e pessoas que andam errado. Então, não há qualidade em ser orgulhoso, não há. Somente coisas ruins, segundo as Escrituras. Então, mais um pouquinho sobre orgulho com relação à autoestima. Pode nos tentar a responder defensivamente. Então, para preservar a minha autoestima, né? Então aí eu estou ligando a ideia de autoestima que este mundo tem, né? Essa ideia popular e secular a respeito da autoestima, que tem mais a ver com orgulho próprio do que com um defeito do que com uma qualidade.
se nós olharmos biblicamente. Então, ela nos tenta responder defensivamente para preservar a minha imagem, né? Pode nos tentar a exagerar nossas virtudes e minimizar nossas falhas, né? Porque você chega, por exemplo, você em casa, com sua família, você tá tudo destruído, você não cuida bem dos seus filhos, você não está lidando bem com a sua esposa. Chega no serviço, você se gaba daquilo que você faz de bom, você se exalta daquilo que você possui, daquilo que você já conquistou. Para quê? Para você esconder aquela parte do seu lar que está destruída, né? Então, ela tende, o orgulho, a autoestima, exagera nas virtudes. E veja que isso é ensinado pelo povo. Pensa só positivo, pensa nas coisas boas. Sai de perto de coisas que estão te fazendo mal. Aí as pessoas acabam abandonando a família, abandonando os filhos, porque aquilo está fazendo mal para ele e não entende que aquilo é responsabilidade dele e ele tem que cuidar daquilo. Então, a questão de observar a vida dessa perspectiva secular a respeito da autoestima é muito perigoso e nós não devemos olhar, entender a autoestima como sendo da maneira secular, pois isso é se tornar cada vez mais orgulhoso, né? Pode produzir em nós uma atitude severa em relação aos outros e pode nos tentar a que incluamos em uma discussão fragmentos desnecessários de informação a respeito de nossas realizações que pouco ou nada tem a ver com o assunto em questão. A tentativa de fugir do problema faz com que, no meio de uma discussão, no meio de um problema, eu traga credenciais positivas que não têm a ver com o problema, né? Então, isso também é uma demonstração de orgulho. Pode nos tentar a concordarmos exteriormente com os outros, né? Você pega, por exemplo, chega um chefe e fala para você, nós vamos fazer de tal maneira. E você concorda, tá bom, né? Lá no fundo você sabe que tá errado. Mas como você quer fazer média ali com os outros, ou quando você está cansado, não quer discutir, você acaba concordando mesmo que interiormente você discorde. Isso também é orgulho. Pode nos tornar propensos a mandar em vez de obedecer, a ensinar em vez de aprender, a falar em vez de ouvir, né? Não para ouvir. Isso se dá muito em sala de aula, quando você vai ensinar adolescentes, jovens, você está falando uma coisa, ele acha que já sabe tudo aquilo lá e já quer trazer. Você percebe, porque ele está trazendo um assunto que não está muito dentro daquilo que você está falando, mas por que ele está falando aquilo? Porque ele quer mostrar, ele precisa de autoafirmação. É o orgulho, ele precisa de algo que fala, que mostre para os outros que ele é uma pessoa que entende, que conhece. Ou seja, é uma busca de autoestima. E humildade, então, Mateus 18, do 21 a 35, diz, fala a respeito da parábola do servo compassivo. Um crente humilde reconhece a enormidade de sua própria dívida de pecado que Cristo perdoou. Em comparação, considera mínima qualquer ofensa que tenha que perdoar. Então, quando a gente fala aqui do servo compassivo, aquela passagem que está lá em Mateus 18, do 21 a 35, você pode ler, é aquela passagem onde você tem um senhor que vai cobrar, o senhor que cobra o seu servo, e esse servo pede misericórdia, clemência, o senhor então perdoa a dívida dele, e ao sair de lá, esse servo, em vez de perdoar o outro servo, ele cobra, né? E cobra, e a dívida que aquele outro servo tinha era bem menor. Ele foi perdoado de algo maior e não consegue perdoar algo menor. Então, a ideia é, ao olhar para Jesus Cristo, nós possamos ver que a nossa dívida que Cristo pagou é muito maior do que qualquer outra coisa que outras pessoas possam ter feito para nós. Isso nos ajuda a entender, a sermos mais humildes, ao olharmos para a obra de Cristo em nosso favor. Um crente humilde, né, a parábola do servo mau e incompassível, Mateus 18, 21 a 35. Pessoas humildes têm expectativas realistas a respeito de si mesma e estão dispostas a conceder graça aos outros. Uma pessoa que é humilde, ela sabe as suas falhas, ela sabe as suas limitações, ela conhece os seus pecados, ela sabe que ela necessita de Cristo, ela sabe que tudo que ela conquistou não foi ela que conquistou, mas foi a graça de Deus para com ela. O que ajuda ela a olhar para os outros que estão passando por dificuldade, pessoas que não reconhecem ainda essa ação de Deus sobre a vida dela, faz com que você olhe para essas pessoas com mais graça, com mais mansidão, com mais paciência,
com mais tranquilidade, com mais disposição para poder auxiliar essas pessoas que estão passando por problema, porque você é realista com aquilo que você é diante da santidade de Deus. Richard Baxter, mais uma vez, ele diz: homens humildes e piedosos amplificam de forma correta seus pecados à luz da grandeza e excelência de Deus a quem ofende. Da mesma maneira, o homem orgulhoso aumenta cada pequeno erro cometido contra ele, cada palavra dita contra ele e cada suposta omissão ou negligência em relação a ele, em razão da alta consideração que tem por si mesmo. Então, diferença entre orgulho e humildade. Né? Então, tem aí o recadinho. Memorize isso. Diferença entre orgulho e humildade. Né? Orgulho é a ilusão de que nossas realizações são resultados dos nossos próprios feitos. Então, tudo que eu conquistei, tudo que eu realizo, que eu tenho, fui eu que consegui. Isso é orgulho. Está lá em 1 Coríntios 4:7. Agora veja a humildade, a diferença da humildade. A humildade é a compreensão de que Deus é responsável pelas nossas realizações. É Deus que nos deu todas as coisas. Foi Deus que conquistou, foi Deus que nos colocou. É muito interessante quando nós olhamos para aquela passagem de Pilatos, em que Pilatos fala assim: não sabe que eu tenho autoridade sobre a vida e a morte? E Jesus Cristo responde para ela: nenhuma autoridade teria se do meu Pai não viesse. Então foi Deus que colocou e deu essa autoridade a Pilatos. Não foi ele que conquistou, não é ele que tem. Então é muito importante entender que quando nós olhamos, percebemos que nós estamos gratos por ter conquistado alguma coisa, nós já estamos agindo de maneira orgulhosa. Então, foi Deus o responsável pelas nossas realizações. Tiago 1:17. Segundo, né? Segundo coisa para você memorizar aí na sua casa. O orgulho é considerarmos a nós mesmos acima e além da proporção que Deus designou para nós. Orgulho é considerarmos a nós mesmos acima e além da proporção que Deus designou para nós. E a humildade? A humildade é considerarmos a nós mesmos de maneira sóbria, de acordo com a condição e a proporção que Deus designou para nós. Então, não é olhar, né? Você vê que minha mãe sempre brincou, né? Pior pobre é aquele pobre que acha que é rico, né? Que vive como se fosse um rico. Isso é um pobre orgulhoso, é um pobre que não vê a sua própria condição. Isso se dá tanto na questão material quanto na questão espiritual, em outras áreas diversas da nossa vida. Nós devemos considerar a realidade daquilo que nós somos, né? E isso é importante para nós. Não ficar pensando que nós somos mais do que nós somos. E a nossa cultura, ela tende a exaltar a nossa pessoa, o indivíduo, acima daquilo que ele é, como um objetivo de fazer com que ele chegue a ser aquilo. Então, cuidado com esse pensamento, né? A humildade é considerar a nós mesmos, é ter o pé no chão, é ser sóbrio, coerente com aquilo, com a condição em que eu me encontro. E quando eu vivo de acordo com isso, eu glorifico a Deus, tá? Em vez de o outro glorifica a si mesmo, né? Quando você vive sóbrio, com os pés no chão, você glorifica a Deus em tudo que você faz. O orgulho é o desejo de ser considerado pelos outros acima e além da condição e da proporção que Deus designou para nós. Certo? Todos nós passamos por isso durante a fase da adolescência, a fase da infância, de querer ter a atenção, né, que os pais reconheçam, olhem, admirem aquilo que você está fazendo. Só que nós levamos isso para a vida adulta e nós queremos que as pessoas ao nosso redor acabem por também admirar aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, né? E isso é tratar o orgulho no seu coração. Então, se você tem esse tipo de pensamento, biblicamente, isso é orgulho. Tá? Você pode ler Atos 5, de 1-5 lá, e você vai ver justamente essa questão do orgulho. E a humildade é o desejo de que os outros não nos considerem acima e além da condição, da proporção que Deus designou a nós. A humildade é permitir que os outros nos vejam da maneira que nós somos mesmos, sem querer exaltar aquilo que eu sou, sem querer que os outros deem mais atenção a mim do que realmente aquilo que eu mereço. Não preciso dar atenção, né? Lutar para essa atenção.
deixa os outros ver o que eu sou por si mesmo, né? Não preciso lutar. Né? Então, a humildade é o desejo que os outros não considerem acima e além das condições que nós temos. 2 Coríntios 12, 6. O orgulho é o desejo de exaltar a nós mesmos. Opa. O orgulho é o desejo de exaltar a nós mesmos acima e além da condição e da proporção que Deus designou a nós. Quando eu falo com relação a isso, estou querendo dizer com relação ao eu mereço. Sabe aquela questão de que de vez em quando a gente fala assim, ah, mas eu mereço, né? Mereço umas férias, eu mereço, né, um exagero um pouco aquele dinheirinho que entrou e vai lá no shopping, nas lojas e gasta mais do que tinha, porque eu mereço, né? Esse pensamento de eu mereço está colocando a sua pessoa num lugar onde ela não deveria estar. Porque se nós olharmos para a nossa condição de pecado, nós vamos ver que tudo que nós temos é graça de Deus, não é mérito. Então, quando eu penso nesse eu mereço, eu estou me colocando num lugar que eu não tenho. É melhor observar o que eu tenho aos olhos da graça. Eu não merecia isso e o Senhor me deu. Então, a humildade é contentamento com a condição e a proporção que Deus nos designou. Você aprende, uma pessoa que vive pela questão do que eu mereço, são pessoas ingratas. Pessoas que repetem muito isso, eu mereço, eu mereço, eu mereço, elas não estão contentes com a situação, com a condição que Deus lhes deu. E isso, então, mostra o orgulho no coração delas. Elas estão o tempo todo reclamando, lamentando. São pessoas que cobiçam aquilo que não têm, pois não conseguem estar satisfeitos com o que têm. E a humildade é o contentamento, é a alegria, né? De ver, de olhar o mesmo pouco que tem, como Paulo diz, né? Sei estar contente com pouco, com muito, com pouco. A ideia aqui é justamente você olhar para tudo que você tem, mesmo que seja pouco, e fala assim, Senhor, eu não mereço. É a tua graça isso. O Senhor me dá mais do que eu mereço. Aí você tem o Salmo 131, você tem Hebreus 13, 5, que vai tratar bem dessas questões. Irmãos, pausem o vídeo. Ouçam a explicação, pausem o vídeo e façam as consultas. Eu não estou colocando os textos aqui, porque senão aumentaria muito o tempo da nossa aula. Mas eu quero que vocês, como estão em casa, consigam pausar e fazer anotações nos versículos. Veja se o que eu estou falando é verdade, de acordo com os versículos que eu estou apresentando. Para que então isso possa fazer, trazer uma verdadeira reflexão na sua vida, para que haja uma mudança do orgulho para a humildade. Humildade é algo com que todos nós lutamos e vamos continuar lutando todos os dias de nossas vidas nesta terra. Quanto mais você entende e reconhece as muitas facetas do orgulho em seu coração e em sua vida, mais fácil será, através da graça de Deus, se arrepender delas. Então, vimos aí, a importância de nós olharmos para as nossas vidas. Pegue esses textos que eu falei para memorizar, volte o vídeo, escreva esses textos, memorize esses textos, o que é orgulho, o que é humildade, o que te leva a fazer isso. Faz uma tabelinha e coloque lá, escreva as vezes que você já percebeu se fazendo isso. Lute contra esse pecado, lute contra o orgulho. Você vai ver que Deus vai abençoar a sua vida. Sua vida vai começar a mudar naturalmente. Você vai ter mais tranquilidade no seu coração, mais paz. Você vai se tornar uma pessoa mais grata, mais satisfeita com o que Deus tem feito. Você vai conseguir viver uma realidade em vez de viver uma fantasia. Você não vai cair nas armadilhas do inimigo, que tenta o tempo todo te atrair para algo melhor, como fez com Jesus Cristo, tentando atrair ele do deserto, enquanto Jesus Cristo entendeu o seu papel de estar ali justamente para a nossa salvação. Percebe essas coisas? Nós somos crentes e vivemos de acordo com a palavra de Deus para refletir a imagem de Cristo. Por isso precisamos abandonar o orgulho e abraçar a humildade como modo de vida. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A não ser que você prefira este reino, o mundo em que nós vivemos. Mas se você anseia pelo reino dos céus, abandone o orgulho e abrace uma forma de viver humilde na presença do Senhor. Irmãos, essa é a nossa primeira aula. Teremos uma série de aulas aqui para frente,
tratando do assunto de resolução de conflitos, mas nós não vamos conseguir tratar de conflitos se nós não tratarmos primeiramente do orgulho das nossas vidas, para que possamos viver uma vida humilde na presença do Senhor. E aí sim, daqui para frente, vivendo para abandonar o orgulho e abraçar a humildade, eu então estou pronto para viver uma vida em resolver os conflitos já da minha própria vida e também conflitos com os outros e auxiliar os outros a resolver conflitos. É isso, irmãos. Que Deus os abençoe, que essa série de aulas possam edificar grandemente a vida de todos vocês e até então o próximo estudo, se Deus assim permitir.